Na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, o Vasco volta a campo para jogar o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um confronto difícil, mas extremamente importante contra o Vitória. E até o momento, o Vasco não anunciou nenhum reforço para essa partida. O técnico ainda é o Bruno Lazzaroni, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação do Vasco para essa partida. E podemos ter alguns reforços caseiros, podemos dizer. É importante que tu deixe o like no início do vídeo, que tu compartilhe também nos grupos aí de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Vitória. Algo importante para a gente falar é que o Vitória está invicto ainda no Barradão nessa temporada de 2026. Então, caso o Vasco queira vencer esse jogo, vai ter que tirar a invencibilidade do Vitória. Rapaziada, é importante a gente destacar que o Andrés Gomes pode retornar para essa partida, já que a Colômbia foi eliminada. A Colômbia, se tivesse continuado na Copa do Mundo, obviamente o Andrés Gomes não teria condições de jogar. Resta saber se o Vasco vai dar 5, 10 dias de férias para o Andrés Gomes pós-Copa do Mundo ou se ele vai retornar e já jogar. O Vasco precisa que ele jogue, essa é a verdade, porque o Andrés Gomes é um dos principais jogadores da equipe. Tendo em vista que ele jogou somente 8 minutos nessa Copa e no restante do tempo ele passou treinando, eu acredito que não seria um problema físico para ele atuar. Só que o Vasco ainda não divulgou se vai dar férias para o Andrés Gomes, se ele vai retornar, voltar a treinar e já vai estar disponível para esse confronto. Caso ele esteja disponível, ele está inteiro fisicamente, estava treinando lá na seleção da Colômbia, acredito que ele pode ser titular nesse confronto. Mas caso ele não esteja disponível, o Vasco vai ter que ir com o que tem sem o Andrés Gomes. Um ponto positivo é o retorno de Jair, que vai voltar a ser relacionado para esse jogo. Inclusive o Jair participou do jogo treino do Vasco que teve. Então o Jair está disponível, ele passou praticamente um ano lesionado fora dos gramados. A gente sabe que o Jair é importantíssimo porque quando ele se lesiona, ele vem sendo um dos grandes pilares do time do Vasco. Infelizmente, ele sofreu com ruptura de ligamento no joelho. É uma lesão difícil, então acredito que ele vai retornar aos poucos, não vai de cara assim como um titular o Jair. Mas pegando para analisar a equipe titular do Vasco, teremos o Léo Jardim no gol, isso aqui é uma certeza. Na lateral direita, quem vem treinando como titular novamente é o Paulo Henrique, recuperado de lesão, teve tempo para isso. E a gente espera que o Paulo Henrique retorne àquele nível que ele vinha tendo, né, até quando ele foi convocado para a seleção brasileira. Se o Paulo Henrique voltar a jogar aquilo, ele vai ser muito útil para o Vasco. Vai voltar a ser um dos melhores, se não o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Ele teve uma casa de produção muito grande, mas a gente sempre fica nessa expectativa. O Puma é um lateral mais ofensivo, mas eu não confio no Puma defensivamente. E tendo visto um jogo do Vasco fora de casa contra o Vitória, teremos exigências defensivas. E aí eu acredito que o Paulo Henrique pode ser melhor. A dupla de zaga do Vasco, como não tivemos reforço para a zaga pelo lado direito, continuamos com as opções de Saldívia e Cuesta. E com isso, a intenção do Bruno Lazzaroni a princípio é que o Cuesta comece como titular. A gente sabe que existe uma pressão muito grande em cima do Alan Saldívia. Então a zaga titular do Vasco para esse confronto deve ser o Cuesta e o Robert Renan. É uma manutenção do que já vinha acontecendo. Para a lateral esquerda temos uma novidade interessante. O Cuiabano retorna a esse time titular do Vasco. Ele que antes dessa parada para a Copa viveu com muitos problemas de lesão. A gente sabe como o Cuiabano é importante. Então ele está bem fisicamente, inteiro. As notícias que a gente tem é que o Cuiabano está treinando muito bem. E vai ser importante para o Vasco ter o Cuiabano como titular nesse jogo. Cuiabano e Paulo Henrique, se bem fisicamente os dois, o Paulo Henrique principalmente se estiver bem mentalmente e voltar àquele nível técnico, o Vasco vai ter dois laterais de bom nível no futebol brasileiro. Falando sobre os volantes do Vasco, já falei um pouco sobre a questão do Jair, que está retornando, ficará à disposição, é importante que ele volte, né? É um jogador de muita qualidade técnica, mas como o Vasco ainda não conseguiu contratar nenhum volante, o Barros vai continuar como o primeiro volante do Vasco titular para esse confronto diante do Vitória. É importante de ressaltar que o Tietê continua à disposição e o Hugo Moura também. Existia uma intenção do Vasco de negociar esses atletas, abrir espaço na folha salarial, mas o que aconteceu foi que assim como o Vasco não conseguiu contratar também, o Vasco está tendo que manter esses caras no elenco para você não ficar sem jogadores.
Então Barros e Thiago Mendes será a dupla de volantes titular do Vasco. Sabemos da importância do Thiago Mendes, nem preciso ressaltar para vocês. Eu só tô curioso para ver como o Bruno Lazzaroni vai organizar esse time taticamente. Eu acredito que deve partir de um 4-2-3-1, mas eu quero ver como é que vai ser a primeira fase de construção, segunda fase de construção. Provavelmente teremos mudanças em relação ao que o Renato Gaúcho vinha fazendo no Vasco, já que não vinha agradando todo mundo. Mas Barros e Thiago Mendes será a dupla de volantes titular do Vasco para esse confronto. E aí na ponta pelo lado direito, o Adson será o titular. Tem um ponto importante que o Marino está recuperado de lesão, então existe a possibilidade de termos o Marino voltando a jogar. É importante a gente ressaltar que o Marino ele vinha talvez da sua melhor sequência de jogos pelo Vasco quando ele sofre aquela lesão, quando ele é cobrado ali em frente ao CT do Vasco pela torcida de uma forma mais dura. O Marino vinha melhorando o seu desempenho em campo. É um jogador que o Vasco investiu pesado, é um jogador interessante, a gente sabe que ele não é a resolução dos problemas do Vasco, mas seria muito bom se o Marino começasse a render o que ele rendia no Atlético Nacional, que seria um reforço que chegou no meio do ano, que começaria a desempenhar agora no meio do ano. Mas a tendência é termos um Adson titular aqui na ponta direita do Vasco. No meio de campo, jogando como camisa 10, o Rojas será titular, é o que a gente tem no momento. O Rojas é um jogador que tem boa qualidade técnica, mas eu acho que às vezes ele peca na hora de dar um pouco mais de ritmo. Eu acho que ele acaba travando muito o ritmo em alguns momentos, com alguns dribles que não são tão necessários, ele poderia acelerar um pouco mais o jogo. É uma crítica assim construtiva que eu faço ao jogo do Rojas em alguns momentos. Na ponta esquerda eu já falei para vocês sobre a questão do Andrés Gomes. O Vasco ainda não se pronunciou oficialmente sobre o atleta, sobre qual vai ser esse cronograma dele pós volta de Copa do Mundo, mas o que temos no momento para jogar na ponta é o Nuno Moreira e o David. O David já jogou como centroavante, mas a gente sabe que ele é ponta esquerda aqui de origem, e o Nuno naturalmente seria o reserva aqui do Andrés Gomes. É um jogador que saiu do Vasco, né? Eu falei que ninguém tinha saído. Minto pra vocês, acabei errando. O Matheus França finalizou seu contrato com o Vasco, então ele não treina mais com o Vasco, não está mais à disposição, ele não é mais jogador do Vasco da Gama. E pra jogar como centroavante, a tendência, cara, é que o Spinelli comece como titular, mas eu coloco ainda a expectativa também no futebol do Brenner, que é um jogador que, assim como o Marino chegou no início do ano, é um jogador que a gente sabe que não é nenhum super craque, mas ele tá longe de ser esse jogador horroroso que ele aparentou ser nesse primeiro semestre do Vasco. Então são os jogadores que o Vasco busca recuperar a confiança desses atletas, e a confiança só é recuperada com gols, com assistências, com vitórias, com boas atuações, para a torcida voltar a apoiar esses jogadores. Mas essa é a base do Vasco titular para esse confronto contra o Vitória. Não devemos ter grandes mudanças em relação a isso, talvez a entrada do Andrés Gomes, mas de resto esse é o time titular para enfrentar o Vitória. Lá na Bahia já dão como certa uma vitória em cima do Vasco da Gama, mas assim, eu nunca vi ninguém ganhar jogo de véspera. Esse time do Vasco que nós temos em campo, é claro que tá sem técnico, tem toda a crise, mas é um time que pode fazer um jogo muito equilibrado contra o Vitória. O Vitória, se você pegar no papel, também tem bons jogadores, vinha de bons jogos antes da parada para a Copa do Mundo, mas não tem nada de absurdo. É um confronto equilibrado, mas que o Vasco precisa vencer para sair da zona de rebaixamento e poder respirar um pouco mais. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo e o palpite de vocês para essa partida, e se você faria alguma alteração em um possível time titular do Vasco. Mas é isso, fica nessa, abração do Francisco, nós fui.